como, porque Freud é contado unicamente, exclusivamente. É importante? Claro que foi importante, mas não é só isso. Foi por isso que Jung se separou de Freud. Né? Foi por isso que Jung se separou de Freud. E Jung conta uma história. Tudo bem? Você queria falar alguma coisa? Não, eu só tinha perguntado por que para Freud tudo tem a ver com a sexualidade. Então é a teoria dele. Quando Jung disse assim, não tem por que Freud ele entendeu que toda a repressão do ser humano, todo o obstáculo, é claro que ele partiu da experiência dele, porque ele vivia com muitas mulheres, e ele teve seus problemas com essas mulheres também. Então ele começou a analisar que esses obstáculos, essas repressões eram todas voltadas a uma determinada sexualidade. E as repressões. O único detalhe é que, como ele se fixou tanto nisso, na realidade ele foi estudando, e começou a se fixar muito nisso. E acabou lançando a teoria dele sobre vários itens voltados à sexualidade. E quando alguém falou assim, não é sexualidade, a impressão que ele teve é que estava traindo a teoria dele. Ele entendeu dessa forma. E digo isso categoricamente para vocês. Ele entendeu dessa forma. Quando Jung comentou com ele olhou e falou, Jung, você está maluco. Você não pode se separar da nossa teoria. Nossa, dele, né? Você não pode separar. Você vai ser o meu herdeiro principal. Você vai continuar o meu trabalho. Então ele se fixou muito nisso. Esse foi um grande problema do Freud. Então, praticamente, ele ficou obstinado por aquilo. Todo o pesquisador, na realidade, se torna, de certa forma, assim como Freud, muito obstinado sobre determinadas teorias, principalmente quando lançam uma teoria. Eu entendo, só que tem que estar aberto para a multiplicidade, né? Nem todos os pesquisadores se tornam tão absolutistas assim. Pelo contrário, alguns são bem abertos. Mas Freud foi muito rígido. Né? Aí é uma questão de caráter dele, é uma questão de posição pessoal dele. Né? Outros pesquisadores já pensam diferente. Eu acho que, como pesquisador, é interessante você articular uma pesquisa, você lançar uma teoria, e a partir daquela teoria, outros continuarem. Né? E fazendo várias hipóteses, discordando, concordando, analisando, buscando. Acho que isso mas alguns são muito categóricos. No meio acadêmico a gente vê alguns assim. Professor, aí Jung, ele não olhava só para a sexualidade e para a religiosidade, para mais alguma coisa, ou ele parava na religiosidade? Não, ele olhou a relação da cultura. E nessa cultura, ele encontrou uma coisa a religiosidade. Encontrou várias coisas em comum. Entre elas, a relação da religiosidade. Então, se a gente vai estudar a religião na psicanálise, um dos grandes expoentes que a gente tem que estudar, sem dúvida nenhuma, é Jung. Desculpa quem não gosta dele, algumas pessoas aí, mas até agora eu não entendi por que. Sei lá. Sabe por quê? É porque a nova era pegou Jung e colocou dentro da nova era. Então a impressão que dá que você fala de Jung está falando da nova era, e não está. A nova era surgiu em 1960. Ele pegou Jung e colocou Jung, mas Jung nunca foi na nova era, muito pelo contrário. Nunca foi. Esse nova era foi o Freud? É Freud que fez esse A nova era? A era de Aquários? A nova era surge com uma compreensão dos hippies, né? Principalmente dos hippies, no Woodstock, nos Estados Unidos. Então, eles falam que a concepção não foi uma pessoa, né? Foi uma mentalidade, porque também era a guerra do Vietnã, então as pessoas queriam uma outra coisa, entrou uma era muito mística. E esse negócio místico alguns pegaram Jung e jogaram no meio. Então você vai ver a nova era, a caracterização da nova era, que é uma mistura de tendências. Porque teve influência de várias pessoas para formular essa teoria da nova era. Mas aí acho que como eles fizeram isso, a impressão que as pessoas têm é que está voltado a isso. Não está. Bom, para vocês compreenderem a relação da cultura, e como nós estamos falando, isso eu falei de Jung, para nós entendermos o ritual que ele disse, para nós entendermos a relação
Ok? Tudo bem? Porque, então, ó, isso tudo aqui nós falamos a relação do igual pelo diferente, correto? A partir daqui estamos falando da relação do diferente pelo diferente, certo? E eu vou dar um exemplo do inconsciente coletivo através de um aspecto cultural que o próprio Jung comenta. Vamos à história? Jung, então, quando se separou de Freud, ele, para comprovar sua teoria, ele foi para a África e visitou vários países. E um dos países que ele visita, ele vê um ritual muito interessante, um ritual de iniciação. E a partir daí, vou fazer um pequeno debate com vocês. Ele vai lá na tribo e vê que os meninos, para se transformarem em rapazes, eles fazem um ritual. Esse ritual se chama ritual de iniciação. Existem várias sociedades no ritual de iniciação, né? Alguns se jogam no penhasco, outros pegam uma corda, amarram uma corda no cipó e se joga da árvore, e aí forma até alguns esportes que nós temos hoje. Alguns, então, colocam a mão dentro da formiga, né? A formiga do fogo, que eles chamam, porque arde igual fogo. Então, nossa sociedade também tem ritual, a menina faz festa quando tem 15 anos, né? Tem o ritual do batismo, tem o ritual, os rapazes, quando entram na faculdade, também tem seu ritual, a formatura é um ritual, o batismo é um ritual, a Santa Ceia é um ritual. Então, percebe? Tudo isso, nossa sociedade também é cheia de rituais. Normais. Cheia de rituais. Esse ritual de iniciação assim, a transição da fase Do menino para o rapaz, do garoto para se tornar guerreiro. criança para a fase adulta. Isso. É da adolescência para a fase adulta, né? Então, nesse ritual, o que ele observou? Que os meninos ficam a tarde inteira, quando fazem danças, e quando anoitece, no pôr do sol, esses meninos vão para as tendas das suas mães. E quando chegam nas tendas das suas mães, eles fazem relação sexual com a mãe. Por quê? Porque eles pensam o seguinte: para romper a imagem do ser materno, eles têm que mudar a imagem para o ser mulher. Nossa, Se podia ser eles com olham a outro. mãe não mais como mãe e assim como mulher, significa que eles já se tornam rapazes. Essa é uma emancipação do garoto. Então, para mostrar essa emancipação, eles fazem essa relação e depois disso vão para a guerra ou vão para a caça. Deixam de ser meninos. Jung viu essa cultura, que é muito diferente da nossa, e volta para a Suíça. E ele diz nos relatos dos livros dele que, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, ele chega a sonhar com aqueles países, com aqueles rituais que ele presenciou na África. Quando ele sonha com a Suíça. O que significa isso? Isso significa o seguinte, senhores: apesar de algumas fisionomias do Fabrício acharem estranho, mas existem outras culturas, outras realidades. Para a gente é incesto, para eles não. Como é que uma mãe consegue fazer sexo com um filho? Mas a gente É o mesmo jeito que você não consegue fazer com seus pais, assim eles como conseguem fazer com na eles. nossa cultura não tem poligamia. Na cultura deles Existem é como culturas que têm poliginia e poliandria. Sim. Então, são culturas diferentes, são razões diferentes de se propagar essa determinada cultura. É uma razão muito diferente da nossa, porque a nossa cultura, ela está enraizada a partir do nosso consciente, percebe? Então, e não é por isso também que eu vou lá na África, vou olhar aquela situação e vou chegar aqui no Brasil e vou ter relação sexual com minha mãe. Jamais. Por que não vai acontecer isso? Porque eu tenho a minha cultura, eu tenho as minhas raízes e tenho as minhas imagens e os meus valores. Por mais que eu olhe diferente, eu vou respeitar o diferente. Eu vou respeitar os valores do diferente. E aí, por isso que eu estou escolhendo esse tema na relação do diferente para o diferente.
Porque eu vou respeitar o outro, vou respeitar o diferente pelo diferente. Não vou ter nojo, nem achar um absurdo, porque na realidade eu entendo que é uma outra cultura, uma outra compreensão, um outro valor. E é assim que nós temos que olhar as coisas que acontecem nas nossas existências. Principalmente vocês, jornalistas, que terão que fazer, de repente, reportagens em lugares mais extremos possíveis, às vezes. Então, essa visão do diferente vocês têm que ter. Não é porque você tem a sua cultura, não é porque você tem os seus valores, não é porque você tem as suas concepções, que você vai querer que o outro tenha as mesmas que você. Certo? Você vai compreender, tentar entender, você pode não aceitar. Aí é um detalhe seu, das suas raízes, dos seus valores. Mas você tem que entender que o outro é diferente de você. E que a mentalidade, a consciência dele sobre muitas coisas é diferente da sua. E quando você falou que ele chegou de viagem, e daí o que aconteceu? Não, então, ele chegou de viagem e ele faz esse depoimento. E eu nunca sonhei com nenhuma parte. Quando eu sonhava, eu sempre sonhava com a Suíça. O que ele quis mostrar com isso? Que por mais que ele esteja em outros países, em outras culturas, em outros rituais, em outros valores, ele não largou dele. Ele entendeu, essa é a relação do diferente. Ele nunca criticou, ele nunca menosprezou, nunca ridicularizou, mas também ele nunca sonhou, ele não inseriu nele, não é parte dele isso. Então, professor, na relação do igual pelo diferente, você tem todo o direito de Você não tem expressar. direito, né? Não, você despreza aquilo que é diferente. Isso, você E na relação do discrimina. diferente pelo diferente, você tem que Você aceitar. respeita, você entende. Você não vai se tornar igual, claro. Eu preciso me tornar igual. Claro que não. Eu tenho que aceitar. Mas você respeita. Respeitar. Respeitar não